7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1. Júlia, te prepara em nome de Jesus, porque agora nós vamos falar da igreja que deixou o seu primeiro amor. Prego sobre o tema da igreja de Éfeso, o amor que se esfriou. É sobre essa base que nós vamos pregar em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a esta igreja. Então te pega mesmo com Deus, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que chegou. Né, Carmita? Melhor do que chegou, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Gostei. Não era louvor? Eu gostei. Quando eles fazem uma coisa que eu gostei, é só um ensaio. Você só botou a mão no teclado? Quando sai algo que é bom, eles tiram. Para. Mas de novo, eu queria ler com esse daí. Bem assim. Não, eu queria o... Cadê o gatinho caminhando aí? Não era isso, então foi sem querer. O cara fez, tem um sonzinho gostoso, dá até um tom de Apocalipse. Tá? Vou quebrar o galho, tá bom. Assim. Não, você. Meu irmão, se você puder tirar isso, tira esse som. O som, irmão. Não, era ele que eu falei que fez minha. Os dois hoje vieram combinando. Aí, um pouquinho mais baixo que eu vou ler, gostei. Aí, presta atenção na leitura do livro do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Põe a mão no teu coração, feche teus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, clamamos a Ti em forma de súplica, ó Eterno. Não somos dignos de estar na Tua presença, nem de entrar na Tua morada. Mas todavia, Senhor, somos gratos pela Tua misericórdia que derrama no coração de todo aquele que tem bom amor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nunca, Senhor, o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir. Se todavia achar, Senhor, fale em nosso coração esta noite. Criador, entra no nosso coração, muda essa história. Nós sabemos, Pai, que muita coisa não temos colhido, porque muita coisa, Senhor amado, temos feito que não agradou a Ti. Pai, tenha misericórdia essa noite, Senhor, queremos entrar na Tua presença. Se tem alguém aqui, papai, que está em falha contigo, Senhor,
Nós conhecemos um Deus justo e fiel, que sabe nos colocar de novo na direção do Espírito Santo de Deus. Visita o nosso coração, traz ao coração deste pregador, papai querido, tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa igreja. Mas aqueles que estão com os ouvidos abertos nessa igreja, Senhor, entra com uma palavra afiada de 2 gumes, divisão de alma e espírito, juntas e medulas, mas que é apta a discernir os propósitos do coração. Papai, nós queremos falar contigo, mas queremos também ouvir do céu o que pode gerar salvação para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Quem entrou disperso, que se conecte contigo nessa noite, ó meu Deus. Quem entrou frio, que saia quente na presença do Espírito. Quem entrou desanimado, que saia animado na tua presença. Todavia, os problemas que entraram na cabeça dos crentes hoje, Senhor, tira eles, ó Pai querido, para que eles possam guardar a tua palavra. E quem pode aplaude ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Você vai falar bastante com o teu irmão. Gosta dele? Dá mais uma olhadinha para ele. Caça alguém para você olhar. Tu gosta desse irmão? Se não gosta, aprende a gostar, senão você não vai para o céu. A Bíblia nos ensina que se eu amo aquele que eu gosto e tenho prazer, que vantagem você tem nisso? Comece a procurar as pessoas que você tem dificuldade de amar, que então você estará conectado com Deus. Ame os que você tem dificuldade, e o Senhor acrescentará sobre a sua vida. Amados, a igreja de Éfeso era a mais notada na Ásia Menor. Nós vamos falar de 7 igrejas. Quantas igrejas? 7. Mas a igreja da Ásia Menor, chamada Éfeso, é a igreja de destaque. É a igreja que tem um parâmetro para que nós possamos entender o que o Senhor quer através da primeira igreja, que atinja as 7 igrejas. Na realidade, a igreja de Éfeso seria o foco principal para que as outras igrejas também viessem a crescer na presença de Deus. Mas quando falamos da igreja de Éfeso, nós falamos de quem fundou ela. O fundador da igreja de Éfeso é nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo o fundador do palco de Éfeso. Foi o apóstolo Paulo o fundador do cenário daquilo que ia acontecer e propagar tudo aquilo que nós chamamos da revelação do nosso Senhor. E quem era o pastor? Quem era o anjo da igreja nessa época? Nada mais e nada menos do que Timóteo. Olha que coisa linda. Imagina você frequentar uma igreja que quem fundou foi Paulo. Imagina você frequentar uma igreja que quem está no altar comandando é Timóteo. Agora, sabe quem ia visitar essa igreja? Sabe quem passava de vez em quando nessa igreja? Nada mais e nada menos do que o apóstolo João. Então olha que tipo de igreja nós temos hoje na Ásia Menor. Nós temos uma igreja fundada por Paulo, dirigida por Timóteo e visitada por João. Então nós temos uma igreja que teria tudo para ser uma igreja de alto padrão no sentido cristão. Olha só que interessante. Por isso que a Bíblia coloca que Éfeso era uma igreja que tinha uma doutrina sadia. E o que eu entendo de doutrina sadia? A doutrina da Bíblia. Tanto que a Bíblia diz: doutrina é preceito de homem, mas quando se trata da Bíblia, ela se torna doutrina sadia, porque é uma doutrina que não veio para te agradar, não veio para te desagradar, não veio para te satisfazer, também não veio para que você não goste dela, porque a Bíblia, ela é justa, verdadeira e fiel. Fala para os teus irmãos: a Bíblia é verdadeira, justa e fiel. Além de uma doutrina sarada, era uma igreja que tinha zelo.
Que zelo, pastor? Era uma igreja zelosa. Era uma igreja que todo mundo cuidava dela. Olha que coisa gostosa. Não era a igreja que Timóteo cuidava dela. Não é a igreja que João cuidava dela. Não é a igreja que Paulo cuidava dela. Era a igreja que os irmãos, juntos e unidos, cuidavam dela. Então era uma igreja zelosa. E uma igreja que tinha, um pouquinho mais baixo só, irmão, só aumenta quando for. Uma igreja também que tinha o quê? Ela tinha um serviço exemplar. E o que é um serviço exemplar? É quando fazemos as coisas sorrindo para Deus. É quando Deus vira primícia na casa do Senhor. Então todo mundo tinha prazer de limpar aquela igreja. Todo mundo tinha prazer de visitar aquela igreja. Todo mundo tinha prazer de congregar naquela igreja. Por quê? Porque era uma igreja que, além de ter palavra, era uma igreja voltada para o Senhor. Então o Senhor faz questão de dizer que essa igreja era um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser colocado. Então quando nós estamos falando de Éfeso, estamos dizendo que há uma igreja de exemplo sendo ministrada para o reino dos céus. Tanto que ela é lembrada onde, pastor? Ela é lembrada quando o apóstolo João, e falar de João é falar de alguém que eu tenho uma admiração tremenda, porque João é um dos 12 apóstolos que escreve o evangelho, que é o único que fala de Deus para Deus, que fala do Deus verdadeiro, porque Mateus fala de Jesus de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra, mas quando chega em João, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João começa a dizer de um Jesus, de um Deus, para que o povo entendesse o tamanho do Senhor que estava no meio de nós. Esse mesmo João foi o único que teve a bênção, a dádiva, o prazer de colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele é o único dos discípulos que teve uma intimidade fora do comum. João era um discípulo a qual tinha uma proximidade muito grande com Cristo. O mesmo João, após escrever o evangelho, ele escreve 3 maravilhosas cartas: 1 João, 2 João e 3 João. E uma dessas cartas ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, saibas que tem um advogado fiel. Ele estava querendo dizer o que com isso? Não deixe o diabo tomar posse do seu pecado e dizer que você não tem mais direito e não tem mais jeito, porque o Jesus de Nazaré é aquele que morreu para que você não fosse condenado. Quantos podem dizer aleluia? E João, ele recebe uma notícia de Jesus: João, você é o único que ninguém mata. Você é o único que ninguém sepulta por morte de homem. Você vai morrer na tua velhice. Tanto que quiseram tentar matar João. Certa feita, colocaram um tacho fervendo de azeite. Quem já teve queimadura de óleo vai dizer, vai saber que eu estou dizendo não é fácil. Basta vir um pinguinho de óleo e cair no couro que você já faz a dança que você não aguenta. Por quê? Porque é uma coisa que queima muito. Agora imagina pegar um tacho bem grande e virem aquecer o azeite, deixar o azeite aquecido de tal maneira que se chegasse perto, mais ou menos a 2 metros daquele tacho, já dava queimadura de 3º grau. Ninguém chegava perto do tacho, mas pegaram o apóstolo João e disseram: se é de Jesus, eu quero ver ele clamar agora. Quando jogaram João, jogaram João no tacho de óleo fervente, eles começaram a regalar os olhos e dizendo: o que é isso? Ei, o óleo não queima, o óleo não explode, parece que ele está à vontade e confortável, porque o óleo quente não sequer fez uma bolha na pele de João, porque quando Jesus tem promessa, o diabo não destrói. Fala, pastor, eu não imagino a cara daqueles homens vendo jogar um homem dentro de um tacho.
e não acontecer nada. Pastor, por que eles jogaram João dentro do tacho? Porque são pessoas que não têm cultura, são pessoas que não têm conhecimento, e são pessoas que não lêem as Escrituras Sagradas. Porque se tivesse lido as Escrituras Sagradas, saberia que houve o reinado de um homem chamado Nabucodonosor, que estava querendo se levantar maior que Deus, e ele deu um decreto, mas o decreto dele não foi obedecido por 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não obedeceram esse decreto, e o rei ficou tão maluco que diz: aquecei a fornalha 7 vezes mais. Quando jogaram dentro da fornalha, o rei começou a ficar doido. Por que não queima? Por que não queima? Por que não queima? Sabe por que não queima? Porque o Jesus que livrou João também entrou na fornalha, e há o 4º homem que não deixa eles queimar. Se você estivesse entendendo essa palavra, eu queria que você tomasse posse dela hoje e entendesse que o mal que levantaram contra ti não chegará nos teus ossos, porque Deus está contigo. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que livrou João, ele veio também para livrar você de todo o mal, em nome de Jesus. Quem pode levantar aqui e dizer: pastor, da minha vida até aqui, teve várias vezes que eu disse: que sorte. Quem já falou que sorte? Eu falei um montão. Quem falou, nossa, tem até crente que fala: Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus. Tem os crentes que falam. Eu já vi os crentes falando. Tem crente que faz sinal da cruz. Tem os crentes que eles falam assim: eita, graças a Deus, se não fosse Padre Cício, meu santo Padre Cício. Se vacilar, tem crente que ainda tem o altarzinho da Santa em casa. O diabo está sentado lá, viu, irmão? Queima isso. Tem crente que agarra o crucifixo e dá beijinho. Amado, quando eu tenho esse tipo de ação, é porque eu não conheço a palavra de Deus e quem é Jesus Cristo em minha vida. Porque a Bíblia diz que para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Quando você entender que tudo é dele, tudo é para Ele, Ele vai olhar também é para ti. Porque eu, Senhor, zelo pela minha palavra. Se eu disse que tu é bênção, ninguém toca em ti, em nome de Jesus. Aleluia. Eu só falei coisa boa de Éfeso, não foi? Mas Jesus disse uma coisa interessante. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Quem lembra aqui, de verdade, o dia da sua conversão? Quem consegue ter essa memória para lembrar o dia que você aceitou Jesus? O primeiro mês que você era crente novinho. Quem lembra? Crente cheirando Danone, cheirando leitinho. Aquele crente que entrava nos cultos sorrindo. Podia te xingar, podia te bater, e tu falava: irmão, estou na paz, estou na paz, estou na paz. Eita, podia falar: eita, eu não gosto dele. E falava: tudo bem, mas eu te amo, eu estou na paz, estou na paz, estou na paz, estou na paz. Quando era crente novinho, o culto era 7h30, chegava 6h30, sentava e esperava o pastor. Eu estou esperando, eu preciso que a igreja abra. Quando era crente novinho, se falasse para ele de tarde: vai dormir um pouquinho, não, eu vou orar, eu vou chamar Deus na presença, porque hoje tem culto na casa de Deus. Quando era crente novinho, podia estar com dor de cabeça, ninguém
ninguém sabia, ele entrava sorrindo. Quando era crente novinho, se ele ouvisse um palavrão do lado dele, ele, misericórdia, irmão, para com isso. Isso aí ofende a Deus, para. Coisa feia, irmão. Quando era crente novinho, se visse um casal se beijando com um pouco mais de exagero, já falava, está repreendido em nome de Jesus. Quando era crente novinho, falava para ele, cadê os dizimistas essa noite? E se não fosse dia de dízimo, Senhor, minha oferta, pastor, não vai ter ofertas não. Quando era crente novinho, entrava na igreja e falava, pastor, se sobrar oportunidade eu quero uma. Ah, hoje não vai dar, fica na graça, pastora, em nome de Jesus. Quando era crente novinho, se o marido falasse, eu não vou, é uma pena, fui. Se a mulher falasse, eu não vou, desculpa meu amor, eu vou. Não, mas como é que você vai deixar eu aqui? Vai que Deus deixa nós dois, tô fora. Eu vou. Porque eu não nasci grudado com a minha mulher, eu só casei com ela. Ela serve a Deus e eu sirvo a Deus. E o nosso amor é incondicional. Primeiro amor. Estou com vontade, pastor. Acaba o culto, você não vai embora não? Pastor, esse momento está lindo. Calma, pastor, quero cumprimentar meus irmãos. Quero falar com meus irmãos. Quando era crente novinho, ficava enchendo o saco do celular do pastor. Pastor, tem nada hoje? Se precisar ir para o monte, eu estou aqui, hein? Oh, me chama, hein? Eu sou novinho, pastor, tem cela amanhã? Eita, estou fazendo nada, hein? Posso ir lá, pastor? Mas o tempo passa. O amor esfria. Agora na hora do culto faz assim, ó. É o irmão hipopótamo. Quando era crente novinho, pulava do sofá. Agora parece que a bunda tem 20 quilos. As pernas é pesadas. O banho é mais demorado. Agora está chegando mais tarde no culto. Senta, não cumprimenta ninguém. Cara de mamão macho. Meu dia hoje foi ruim. Fala de dízimo, vai pro banheiro. Deixa eu ver se acaba rápido, Jesus. Fala de oferta, vende a nota. Daqui você não sai. Agora tá velho. Irmão, quer cantar? Nem me chama. Irmão, vamos para a célula. Ai, Jesus, eu estou tão cansado, pastor. Aleluia, meu Deus. Mas quando era crente novinho, dizia assim, Jesus, me dá uma porta de emprego. Aí quando Jesus dava a porta de emprego, parecia um Homem-Aranha subindo nas paredes. Ai, glória. Agora o emprego atrapalha ele vir para o culto. Porque agora virou crente velho. Quando era crente novinho, lembra da menininha beijando o namorado ou noivo? Falava, nossa, que isso? Agora não, fala, eita, tá pegando, hein? Se vacilar, eu pego também. Quando era crente novinho, pastor, eu quero casar. Agora quando eu falo, vamos casar, sai fora, bobagem. Quando era crente novinho,
passar hoje, infelizmente, meu irmão, já estou aí. Agora quem tiver, pastor, você vai passar? Não. É só ninguém para avisar o senhor, não era nem para pedir isso, não é que eu não vou poder ir para o culto. Quando era crente novinho, irmãs, que absurdo, vamos limpar a igreja. Agora que a crente velho, bota alguém no grupo lá, os obreiros, ninguém responde. Deus me livre, vai que cola de mim. Quando era crente novinho, era doido para entrar no grupo dos varões. Eita, eu quero fazer parte desse grupo, Jesus. Aleluia. Agora ficou velho. Eu não tenho essa coragem que eles têm. Deus me livre. Olha aquele velho dançando, não tem nem vergonha. Crente novinho chorava no culto. Aleluia, Deus. Agora não chora mais. Sabe por quê, irmão? O coração está gelado.